Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre tecnologia e segurança de dados, a regulamentação digital no Brasil e no exterior, uso e proteção de dados e também a chegada do 5G. Eu converso com Maurício Tamer, que é advogado especialista em direito digital e sócio da Tamaia Advocacia. Então, Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. Um ótimo ano para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos conversar desse tema tão relevante. Já começamos falando aí no ano novo de novos desafios tecnológicos, mas eu acho importante a gente lembrar que 2020 foi um ano em que obrigatoriamente nós tivemos que pular aí algumas etapas em avanço tecnológico, home office, nós tivemos ensino à distância, adoção de novas metodologias, mas foi um ano marcado também por muita atuação de hackers em organismos aqui no Brasil, do governo, até nas eleições tentaram interferir, também no exterior. E eu queria saber como é que o senhor vê esse processo, porque mais do que uma legislação específica, é uma atuação criminosa mesmo, não é? Não, sem dúvida alguma, Denise. Boa pergunta. 2020 foi um ano de desafio para todos nós, né? 2020, quem acompanhava os avanços da tecnologia já esperava que a gente teria esses movimentos, muitas empresas já aplicando home office, mas 2020 veio aí por conta da Covid, empurrando a goela abaixo ali para quem tinha efetivamente alguma resistência, para quem tinha ainda algum plano a médio e longo prazo, né? E com isso vem todos os desafios. Vieram muitas coisas boas, né? Os colegas advogados que devem estar me acompanhando devem lembrar o quanto o Poder Judiciário evoluiu, o quanto as pessoas passaram a ter mais informação, passaram a ter mais acesso, o quanto reuniões remotas economizaram recursos, economizaram tempo de deslocamento, sem dúvida alguma. Mas, claro, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre fala ali da possibilidade que ela cria, mas também dos desafios. E a gente viu, sem sombra de dúvida, um crescimento muito grande no risco. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que ter uma preocupação muito clara em relação à segurança da informação. Basta imaginar, se você tem ali uma empresa pequena, de médio porte, sem falar de gigantes, né? Você tem ali 40, 50 funcionários, da noite por dia todo mundo teve que ir para casa, com estruturas de informação, onde você tinha uma área concentrada de segurança, de repente você tem ali uma série de possibilidades de entrada. E claro, né, as pessoas mal intencionadas, os criminosos também estão em casa evoluindo e atuando dessa forma. Agora, doutor Maurício, nós tivemos até vírus de resgate, aquele roubo de dados para se exigir depois o resgate. Tivemos toda uma estratégia montada pelos criminosos para acessar. Se detectou, por exemplo, que no caso das eleições aqui no Brasil, o hacker atuava em Portugal, não é? Essa é uma prática cada vez mais comum, né? Diante do valor que as informações passaram a ter, tanto os dados pessoais, os valores que as empresas têm, inclusive valores associados ao próprio regime democrático que a gente tem hoje, o fato é que isso ganha uma importância, isso ganha uma consistência. E essa prática de roubo de dados, ou sequestro de dados, mediante pedido de um resgate, que a gente conhece como ransomware, é uma prática cada vez comum. Muito provavelmente cada um ali das pessoas que não estão ouvindo devem conhecer alguém que já se surpreendeu em chegar na empresa, ou conhece alguém que chegou na empresa e tinha lá uma mensagem, um e-mail dizendo que, olha, a gente sequestrou seus dados, normalmente uma mensagem em inglês, sequestramos seus dados, significa que eles criptografaram a base de dados da empresa, a base de dados do tribunal, ou tentaram fazer isso de alguma forma, impedindo o acesso às informações. Imagina o quanto é comprometedor para uma empresa, ou mesmo o tribunal que tem que acompanhar o regime de eleição, o quanto isso é comprometedor e o quanto isso gera um risco, que a empresa absolutamente para. Então, isso traz muita importância sobre o quanto você tem que proteger, blindar a sua empresa de possibilidade de acesso ou de tentativas e também de um aperfeiçoamento dos mecanismos aí de investigação, sobretudo das estruturas policiais. Você falou do exemplo que teve acesso de Portugal. O acesso de Portugal ainda é um acesso considerável, muito próximo, algo mais fácil de se investigar. Muitas vezes, quadrilhas especializadas com acesso mediante IPs controversos, anonimizados, leste europeu, Oriente Médio, enfim, norte da África, áreas que a gente absolutamente fica muito difícil de você identificar quem é. Por isso, as medidas preventivas de blindar os sistemas, blindar as empresas e educar os colaboradores é absolutamente fundamental para evitar esse risco. Talvez a vulnerabilidade tenha vindo até dessa rapidez de adoção de novos processos, de abertura de dados, de utilização dessas informações. É o que eu falava da mudança de etapas e não se cuidou muito da proteção, não é? Sem sombra de dúvida, Denise. Segurança da informação é cultura.
Então, você tem que mudar paulatinamente no dia a dia da sua empresa, no dia a dia do órgão público, no dia a dia da sua própria casa, junto à sua família, essa mudança de cultura. É um passo a passo. Então, a partir do momento que se rompe etapas em que não há o treinamento, ou que você já teve há muito tempo, enfim, há uma queda de maturidade, há um risco maior. E, claro, né, a necessidade falou mais alto, todo mundo que teve que ir para casa, todo mundo teve que se adaptar para conseguir fazer os negócios bem ou mal seguirem girando, e assim a gente teve aí uma janela de oportunidade muito grande para quem quisesse aproveitar de uma forma não adequada. Agora, nós estamos falando de um tipo de crime, mas tem um outro, e aí temos uma legislação específica, que é a utilização dos dados, que muitas vezes a pessoa fornece, o consumidor, junto ao estabelecimento comercial, e depois tem o uso indevido desses dados. E essa é uma preocupação hoje que se tem em todo o mundo, não é? Sem sombra de dúvidas, Denise. Falando em regulação de 2020, além dessa questão da segurança da informação, o pessoal parabeniza a Gazeta pela pergunta. Veja, foi um grande tema em 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigência durante o ano de 2020. Ela muda também uma posição cultural. Então, as empresas já utilizavam os dados pessoais dos seus clientes, dos seus consumidores. Agora tem uma regulamentação específica que as empresas precisam seguir. E passa por buscar ali autorizações para poder ter o tratamento, etc. Não é para as empresas ficarem absolutamente assustadas, é para as empresas entenderem que agora existe uma regulação, existe uma segurança jurídica. E do ponto de vista dos clientes e dos consumidores, eu acho que acende um alerta para que todos saibam que os dados pessoais são efetivamente um ativo muito importante, né? Eles são eventualmente comercializados, compartilhados com terceiros, que podem aí receber algum tratamento inadequado. Então, 2020 é um ano muito emblemático do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista da proteção de dados pessoais também. Agora, a gente percebe quando acessa determinados sites, mesmo buscando informações ou para compra mesmo, que tem lá uma autorização para você dar um ok ou não. A maior parte das pessoas não lê isso. Independentemente dela ler, qual a segurança, qual a proteção que se tem do uso pessoal dos dados? Esse é um desafio muito grande, né? A gente tem aí um desafio desde sempre da leitura dos termos de uso, né? Certa vez um europeu fez uma brincadeira, colocou um termo de uso e lá no meio colocou uma cláusula que para quem lesse ganharia um prêmio. E absolutamente uma pessoa leu dentre tantos que aceitaram. Então, o aceitar os termos de uso é um desafio. É um desafio para a empresa, que a empresa tem que deixar isso muito claro e tem que deixar isso de uma forma fácil para o consumidor. O consumidor, o cliente, está ali navegando no site, a velocidade da internet ela é logicamente contrária a aceites, a concordâncias, então é natural que aquelas políticas de cookies que apareceram com esse monitoramento do nosso perfil do site, que esse termo de uso a gente tem os aceites. O grande desafio e o que a gente acaba recomendando é que tantos clientes leiam na medida do possível, passem a se educar em relação a isso, valorizem as empresas que tenham a privacidade como padrão, tenham a privacidade e a proteção de dados como algo relevante, e as empresas é o desafio de encontrar o equilíbrio entre termos de uso que sejam complexos, mas que sejam fáceis, que sejam palatáveis para o cliente que estão ali. A segurança que a gente tem é que as empresas, sim, têm buscado se adequar, as empresas têm, é uma preocupação, isso tem acontecido, então os clientes podem ficar muito atentos a isso, mas também tranquilos de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi muito amadurecida e essa questão de proteção de dados tem sido cada vez mais uma preocupação das empresas. Eu estava falando da pesquisa, quando você faz o acesso através das redes sociais, de internet, você às vezes quer se livrar daquele aviso lá, você fala ok e pronto. Agora tem a questão do uso dos dados também, fora das redes sociais, fora da internet, quando você vai, por exemplo, fazer uma compra. Você compra um imóvel, desde você comprar uma coisa simples para casa, numa loja, e a loja pede os seus dados. E a comercialização daqueles dados também é proibida, não é? Sim, a princípio sim, a comercialização ou qualquer compartilhamento dessas informações, a princípio ela não é permitida. O que a empresa ela pode comercializar, só tem que buscar o que a gente chama de uma base legal, uma autorização legal para poder fazer essa comercialização. Basta ela buscar ali o consentimento do cliente, explicar para ele por que ela vai fazer aquilo e, eventualmente, se ela for fazer uma comercialização, buscar esse aceite, né? Para o cliente, cada vez mais a sociedade brasileira está ficando acostumada com isso, gerando até aquele incômodo, né? Que é muito o que você está falando, inclusive, da que a gente vê, aquilo que a gente chama de publicidade direcionada. Então, você vai lá, procura um tênis, procura um microfone, procura qualquer coisa durante a pandemia e depois você fica 2, 3 meses vendo aquele produto repetindo ali na sua tela. Tudo isso porque há o compartilhamento das informações. Então,
o mais importante é a empresa buscar uma relação de confiança com o consumidor, com o cliente, e o cliente está atento que isso acontece, e aí o mercado vai quase se regulando sozinho, porque os clientes, a partir do momento que eles vão aprendendo, eles vão buscando aquelas empresas que não fazem esse tipo de comércio. Agora, doutor Maurício, que diferença que o 5G poderá fazer a partir agora de 2021 no dia a dia, no cotidiano, em tudo isso que nós estamos conversando? O 5G, a gente está todo mundo absolutamente ansioso, né? Até porque agora, com cada vez mais a utilização das tecnologias da informação, a gente precisa que esses procedimentos técnicos tenham qualidade. Quando a gente fala de 5G, a gente fala em qualidade. Para vocês terem uma ideia, a gente fala aí numa projeção de quase 20 vezes mais velocidade do que o 4G hoje, que já é rápido, né? Quem viveu ali a época do 3G, ou mesmo antes, aquela conexão quase incipiente, sabe do que a gente está falando. Então, o 5G é muito veloz. A gente ainda tem um processo de leilão, a gente deve ter aí em 2021, a pandemia atrasou um pouco as coisas, o leilão da Anatel para as empresas para poder operacionar o 5G. O que eu acho que a gente pode esperar é velocidade e qualidade de serviço. No começo, há uma tendência dele ser mais caro, justamente porque é um serviço melhor, mas a partir do momento que ele, daqui a pouco, ele vai ser democratizado, assim como a gente viu com o 3G e 4G. Vai ser uma revolução muito importante, ele vem para agregar, e aí a gente vai ter internet das coisas, a gente vai ter inteligência artificial, tudo isso com uma internet muito melhor propicia, né? Todos os dispositivos nossos com o 5G vai ter uma captação de dados ali enorme, trabalhando absolutamente tudo conectado. Vai ser incrível. Incrível, as perspectivas são as melhores possíveis. Agora, doutor Maurício, há motivos para toda essa preocupação, essa discussão política em torno do 5G, a proximidade da China, riscos de roubo de dados e outros crimes? Olha, quando a gente fala de utilização de qualquer tecnologia e utilizar o 5G, é o uso de uma tecnologia. Isso vai ser feito por empresas. O grande desafio do uso dessas tecnologias é entender o quanto ele vai ser transparente e o quanto ele vai ser seguro. É claro que no momento em que se tem dúvidas sobre o quanto aquela tecnologia vai ser transparente, quanto ela vai ser boa, você gera um espaço de não conhecimento, de não informação. No momento que você tem de não informação, aí você gera um espaço, inclusive, para aproveitamento ou direcionamento político, ideológico, de qualquer que seja o lado. O que eu posso dizer a esse respeito é que as empresas que têm proporcionado a venda ou a tecnologia são empresas que têm um interesse muito grande no lucro, um interesse muito grande que essa atividade seja implementada e que ela tenha segurança para fazer isso. Então, eu acho que seria um pouco leviano a gente acreditar que seria o principal objetivo o roubo ou o compartilhamento inadequado de informações. Agora, claro, toda vez que você depende de uma empresa de um outro país para realizar um serviço e naquele serviço você tem o tráfego de informações sensíveis, de segurança nacional, etc., é claro que você vai ter ali um problema de Estado a ser pensado, sem dúvida alguma. Se discute muito a China, mas nós já tivemos problemas com os Estados Unidos também, inclusive em relação à segurança nacional, acesso a informações sigilosas, né? Sim. Essa é uma preocupação. É uma preocupação que independe de bandeira. Depende de quem vai ter aquela tecnologia e quem vai implementar aquela tecnologia. A gente já teve episódios dos Estados Unidos, a gente já teve discussões em relação à China, a gente já teve discussões de ataques relacionados ao próprio Oriente Médio, etc. Quem deter aquela tecnologia vai ter ali a chave do cofre sobre o que acontece em relação a ela. A questão é como que a gente vai organizar isso para que seja o transparente possível, ou pelo menos entre os agentes envolvidos, para ter o máximo de segurança possível e evitar que discussões ideológicas ou inseguranças infundadas sirvam eventualmente para barrar o desenvolvimento tecnológico. Eu acho, para fechar esse assunto, assim, a tecnologia é importante, tem de pensar no desenvolvimento técnico, tem de ter uma preocupação do uso dessas informações, mas também precisa ter o bom senso de acompanhar e ter a tranquilidade de que é possível resolver essas questões com transparência, sob pena de você isolar os países aí no movimento. E, claro, um país que não tenha 5G daqui 5, 10 anos vai ser um país completamente atrasado no cenário global. Inclusive facilita a indústria 4.0, uma série de inovações que nós precisamos para desenvolver a economia brasileira. Então é tomar precaução mesmo, tomar muito cuidado, né? Denise, não tem jeito. Assim como a gente tem que tomar preocupação em relação, por exemplo, ao Pix, saber qual é a chave cadastrada, não fornecer os dados, etc., a tecnologia da 5G também é a mesma forma. Todo o uso da tecnologia ele é bem-vindo. Se você tem uma tecnologia no seu carro, que você tem ali o cambiamento automático, e você precisa saber como manusear aquilo, é uma tecnologia que você tem que saber manusear, mas você não vai deixar de ter um carro automático, pensar num carro automático,
porque ela é mais difícil. Não, a gente tem que absorvê-la, aprender com ela e aplicá-la no nosso dia a dia. A gente não pode nunca barrar o avanço tecnológico com medo da insegurança. Ele é inerente a tudo que acontece. Eu ouvi aqui Maurício Tamer, que é advogado especialista em direito digital e também sócio da Tamaia Advocacia. Doutor Maurício, muito obrigado, uma boa noite, feliz 2021. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço a disposição, que a gente tem aí um 2021 mais promissor, com repleto de realizações e mais fácil condução que foi 2020, que será com certeza. Perfeito, e um feliz 2021 a todos. Você.